Bom dia! Gente maravilhosa, eu tava aqui olhando, sabe? E daí pensei, eu vou gravar esse vídeo para vocês, meus queridos e queridas que me seguem, que olham meus vídeos. E tava pensando, sabe? Na minha vida, na minha casa, e pensei no meu pai, sabe? Lembrei dele. As coisas boas, né? A gente deve lembrar. Eu lembrei que eu cresci num lar tão dificultoso, gente, com tanta dificuldade, que muitas vezes faltava pão na nossa mesa. Eu me lembro de uma vez que eu acho que eu tinha 13 anos, eu e minhas irmãs. Meu pai era guarda, trabalhava de guarda, cuidando de uma firma. E meu pai trabalhava de noite, minha mãe trabalhava de dia para. Minha mãe trabalhava no restaurante. E aí, quando sobrava comida, a minha mãe trazia para nós comer no outro dia. E eu era mais velha. Com 13 anos, eu cuidava das minhas irmãs. E hoje eu sou a mais pequena das minhas irmãs, mais baixinha. Elas são mais altas do que eu. Tinha meu irmãozinho, que era bem pequeno. E eu cuidava do meu jeito das minhas irmãs. E meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava. E eu lembro que muita dificuldade. Meu pai pagava aluguel. Nossa, o meu pai, né? Minha mãe pagava aluguel e aí não sobrava muito, sabe? E eu me lembro de uma semana inteirinha. Eu me lembro desse dia. Eu tinha 13 anos. Minhas irmãs, elas eram um pouco menor que eu sou a mais velha. E meu pai trabalhou. Meu pai ganhou um vidro de mel. Era assim um pouco menor do que essa garrafa. E aí nós ficamos diante de Deus, eu vou contar isso, gente. Nós ficamos a semana toda comendo pão e mel, que meu pai tinha ganhado dos caminhoneiros, que ele deu para o meu pai, né, cuidar o caminhão dele. Meu pai era guarda, né, de uma firma. Aí nós comemos a semana inteira, gente, a semana inteira, pão e mel. Meu Deus, como foi difícil. E agora eu vejo como Deus tem tido bondade para com a minha vida. Como a gente passou lá atrás, sofreu lá atrás. Minhas irmãs sabem disso. Como era a nossa vida. Nossos filhos hoje comem um pouco melhor. Graças ao nosso pai que cuidou de nós. Tão simples. Meu pai era um homem simples, analfabeto, mas era um homem honesto, trabalhador. E cuidou de nós. E aí chegou o final de semana. Meu pai ia receber. Eu me lembro sempre do meu pai quando ele vinha vindo. Ele recebia mais ou menos 11 horas. Ele saía cedo, né? Para receber. Minhas irmãs lembram disso. E ele vinha mais ou menos umas 11 horas para casa. Ele vinha trazendo a sacola. Meu pai passava no mercado e trazia as coisas para nós comer. Eu me lembro dessa semana que foi tão difícil. Mas graças a Deus, gente, que sempre por trás de uma vitória, sempre tem uma história que não é tão fácil, como foi difícil para nós, para mim, para minha família, para minha mãe, para meu pai. Mas meu pai era um homem trabalhador, criou nós, ajudou minha mãe, me criou. Era meu padrasto, mas eu considero ele como pai. Deixou uma história muito bonita para a família. Se hoje nós estamos aqui, foi graças ao cuidado dele, que criou nós, bem criado, mesmo com dificuldade. Nossa. E aí eu tava olhando aqui, gente, pela janela. Vocês não conseguem ver, mas tem um ipê lá, ó, que tá começando a florescer, lá do outro lado.
E eu tirei aquela cortininha ali, ó, só para ficar vendo aquele P lá. Por isso que eu sou assim, gente. Agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pelo pão de cada dia. Se hoje eu sou o que sou, gente, porque eu aprendi com, assim, vendo meu pai, a honestidade do meu pai. Meu pai era um homem simples, 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 gente. Não sabia ler. Minhas irmãs sabem disso. Meu pai não sabia ler. Eu ensinei meu pai a escrever o nome dele. Quando eu fui para a escola, aí eu ensinei meu pai. Para o meu pai assinar, né? Que meu pai precisava assinar os documentos, a carteira dele. E hoje, meu pai deixou uma história muito legal. Gente, que vocês também tenham uma história de família legal, da família de vocês. E se vocês também tiveram uma história que não foi muito legal lá atrás, mas que comece a ser legal de hoje em diante, com Deus, né, na nossa frente, com a ajuda dele. Claro que eu também passei as minhas dificuldades para chegar aqui. Eu fico às vezes emocionada. Eu também passei os meus momentos difíceis que eu já contei aí nos vídeos que nós passamos, mas não cheguei ao extremo, assim, de ficar que nem nós ficamos aquela semana inteirinha, gente, comendo pão, graças a Deus que tinha mel. Meu Deus, gente, graças a um caminhoneiro que deu é um vidro, assim, um pouquinho menor do que essa garrafa aqui, ó, pro meu pai. Aí meu pai trouxe e aquela semana foi pão com mel. Vocês acreditam nisso? Era os dias tão... Hoje não, hoje você, né? Você tem... As pessoas também podem... Um te ajuda, outro te ajuda. Mas naquele tempo era bem mais difícil para os pais criar os filhos. Mas criavam com tanta dificuldade. E os filhos... Os pais que criaram os filhos bem criados, hoje eles são pessoas muito honestas, muito, assim, que dá valor à família, às coisas. E hoje tá chovendo aqui, gente. Olha só. Deixa eu puxar um pouquinho mais perto pra vocês verem a árvore lá. Olha lá, ó. Olha lá o IP. Gente, que privilégio. Esse Deus é bom, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Tem essa palavra que sempre Deus fala comigo. Se você tem um sonho, que Deus realize o teu sonho. Seja de casa própria, seja qual for o teu sonho. Deus há de realizar o teu sonho. Tá vendo? Vou puxar mais um pouquinho. Olha lá, ó. Começando as florzinhas.